Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu me chamo Letícia, sou do Recrutamento e Seleção e hoje eu vou trazer para vocês o capítulo 7 do livro de Napoleão Hill, que fala sobre autodisciplina. Alguém aqui sabe o que é autodisciplina? Bom, autodisciplina é a capacidade de controlar emoções, pensamentos e ações. É o equilíbrio entre razão e emoção na tomada de decisões. Por exemplo, um profissional que deseja crescer na carreira, mas precisa abrir mão de lazer para estudar e se qualificar. Acredito que aqui muita gente já passou por isso, às vezes deixou de sair porque tinha alguma prova importante para fazer. Enfim, aí aqui eu coloquei os 5 pilares da autodisciplina, segundo Napoleão Hill. É, controle das emoções. Evitar reações impulsivas e agir com inteligência emocional. Por exemplo, um líder que mantenha a calma em momentos de crise. Segundo, domínio sobre os pensamentos negativos. Substituir crenças limitantes por pensamentos positivos e produtivos. Por exemplo, uma pessoa que troca a mentalidade de não sou bom o suficiente por vou me esforçar e aprender. 3. Disciplina nos hábitos. Criar e manter rotinas produtivas. Exemplo, alguém que acorda cedo, se exercita e organiza seu dia para ser mais produtivo. 4. Equilíbrio entre desejo e razão. Não se deixar levar apenas por desejos momentâneos. Por exemplo, resistir à tentação de gastar dinheiro impulsivamente para economizar e investir no futuro. 5. Autocontrole na comunicação e relacionamentos. Saber quando falar, como falar e quando ouvir. Por exemplo, um gestor que dá feedbacks construtivos sem ofender a equipe. Aconteceu quinta-feira, a Tati e a Nayara deu um feedback pra gente no recrutamento e seleção, só que elas deram uma forma pra gente melhorar na nossa produtividade. 4 benefícios da autodisciplina: aumento da produtividade, melhor tomada de decisões, maior controle sobre emoções e reações, sucesso pessoal e profissional. 5. Como desenvolver a autodisciplina: definir metas claras, criar rotinas e hábitos positivos, praticar o autocontrole diariamente, manter o foco e evitar distrações, buscar aprendizado contínuo. Autodisciplina A autodisciplina é essencial para alcançar o sucesso. Pequenas mudanças diárias podem gerar grandes resultados. Agora eu vou ler uma frase de Napoleão Hill. Ele fala que. Peraí. Ele cita que a autodisciplina começa com o domínio de pensamento. E se você não controla a sua mente, você não controla nada. É isso, gente. Vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia. E aí, certinho com vocês? Todo mundo com autodisciplina lá em cima? Não? Por que não, né, Ara? Tudo indisciplinado? É fácil a gente ter disciplina, gente? O que vocês acham? E a gente está falando de autodisciplina. A gente não está falando de ninguém nos disciplinar. Não é alguém que vai chegar e vai controlar o que você vai fazer. Não é ninguém que vai chegar e falar para você o que está certo, o que está errado, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. A gente está falando sobre autodisciplina. E quando a gente fala de autodisciplina, é um controle interno. Né? Qual foi a última? Lê de novo a última frase que você falou. A frase foi de Napoleão Hill? Lê de novo. A autodisciplina começa com o domínio de pensamento. Se você não controla a sua mente, você não controla nada. Se você não controla a sua mente, você não controla nada. Faz sentido isso para você? Se você não controla a sua mente, você não controla nada. A mente, né, é o centro da nossa razão, daquilo que a gente entende, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente raciocina. Então, quando a gente fala sobre controle das emoções, qual que é o oposto? Oposto não, mas o que briga diretamente com a emoção? Você escolhe entre emoção e razão. E o que é mais fácil você pender? Pro lado da emoção ou pro lado da razão? O que é mais forte? E aí, o que você acha que é mais forte? A razão ou a emoção?
A emoção? Por quê? Às vezes você faz sem pensar, só porque você está sentindo. Às vezes você faz sem pensar. E aí, o que vocês acham? O que é mais forte, razão ou emoção? Bia? Emoção? Por quê? Pelo mesmo critério que a Jéssica falou. A gente é muito emocional. Praticamente 100% de tudo que a gente vai fazer. Por exemplo, se a gente for comprar alguma coisa, vai ser pela emoção, muitas vezes. Quem já comprou pela emoção aqui? Deus do céu. Se for mulher, é pela razão. Ah, é. Diz assim, eu tenho a razão do que eu tô fazendo, né? De novo, quem já comprou pela emoção? Quem já se arrependeu? Por que vocês compraram pela emoção? Vamos lá. O que envolve a emoção? E a emoção, deixa eu ver se tá aqui. Tá. A emoção, o ponto principal da emoção está aqui escrito. Vamos lá. O que move a sua emoção? Desejo. Vontades. É aquilo que você quer, é aquilo às vezes que você pensa que você precisa, é aquilo que você bate o olho e fala assim, eu quero, eu preciso disso, eu vou comprar, eu vou fazer. Só que isso envolve totalmente autodisciplina. Porque às vezes a gente tem esse desejo que ele está um pouco descontrolado. Né? E isso para tudo, tá? Qualquer tipo de desejo. Se você às vezes não parar para pensar, você às vezes vive constantemente com desejos incontrolados. E aí você não permite a razão explicar ou mostrar para você se aquilo é certo ou não. Porque às vezes você não dá tempo para a razão convencer os teus sentimentos. Quem já comprou agora pela razão? Já fez alguma compra por razão? Né? Como é que é uma compra pela razão? É você parar, é você pensar, é você calcular, é você pensar se realmente você precisa. E não só compra, eu digo qualquer tipo de atitude que você tem, a gente sempre vai viver essa dualidade, razão ou emoção. Razão ou emoção. E isso parte muitas das vezes da nossa infância. Porque às vezes se você teve uma infância em que os seus pais, dá um exemplo, tá? Que seus pais sempre deram para você aquilo que você pediu, você sempre foi movido na emoção. Você sempre comoveu os seus pais a alimentarem as suas emoções constantemente, e aí quando você cresce sem o quê? Sem um freio. E você cresce sem um filtro, que daí quando você quer alguma coisa e às vezes você não pode ou você não consegue, você se frustra. Porque às vezes lá na sua infância você foi alimentado constantemente pela sua emoção. Então quando a gente fala de autodisciplina, gente, é isso aqui. Emoção versus razão. Quantas das vezes... Quer falar? Isso que eu ia falar, porque o meu foi aquelas crianças que não tiveram pai, nunca tinha pra dar. E hoje em dia ela fala, eu vou ter tudo. Também, pode. Eu digo por causa da infância, porque às vezes o pai não ensinou a questão de ser assim, olha, agora não dá. Agora não tem como, então vamos calcular, vamos pensar. Tem pais até que dão dinheiro para a criança, para que a própria criança compre depois, para que ela entenda que é necessário ela ganhar, ela conquistar. Mas tem situações exatamente que são extremo, de que você não tinha nada e que agora você tem a condição financeira e aí você vai e compra tudo. E compra tudo que você quer, mas também por uma debilidade da infância, né? Então, às vezes, hoje você vive reflexos de coisas que, entre aspas, tá? Entre aspas, não é culpa sua. Entre aspas. Tá? Porque sabendo que existe a razão, você pode começar a pensar. Quantas das vezes que você ficou pensando assim, vou xingar, não vou xingar. Vou xingar, não vou xingar. E aí você vai e xinga. E aí? Hã? Na hora de educar um filho. Uhum. Eu chego lá, eu quero bater nela, e a emoção, e a vontade de abraçar ele, dar um beijo. Exato. Porque a emoção é a flor da pele, né? A emoção é a intensidade, a emoção é o desejo, é a vontade de bater, de arrebentar a pessoa. Só que aí você para e pensa, pô, mas se eu bater eu posso ser preso, se eu bater eu posso machucar, se eu bater eu posso até matar, né? Quantas vezes você já não quis bater na sua supervisora? Não levanta a mão. É uma pergunta introspectiva, tá? Não levantem a mão, né? Mas já teve, não teve? Já. E a supervisora que queria bater em você? Já teve vontade? Já, com certeza. Né? Mas por que não fez? Porque o que controlou? A razão. Medo de preso. Medo de preso. Mas olha só.
Mas eu acho que vem muito com a maturidade Também, Antes também. eu fazia as coisas sem pensar. Era bem mais explosiva. Hoje Exato. eu penso mais antes de fazer. Mas olha só, o medo de ser preso evita você de bater ou matar alguém, certo? Já teve vontade de matar alguém? Várias vezes. Já, né? Já teve. Não matou por quê? Ah, porque não pode? Ah, porque socar? Ah, porque eu vou ser preso? Por quê? Porque naquele momento você permitiu a razão ganhar. Mas por que que a razão ganhou? Porque o resultado final é crítico. Então, como é que você consegue, devagar, mas é possível, como é que você consegue controlar, ter uma disciplina nas suas emoções? Como que você consegue começar um trabalho de ter uma disciplina nas suas emoções? É você pensando no resultado final que a sua emoção vai gerar. Ele é bom? O resultado final que a sua emoção vai gerar, ele é bom ou ele é ruim? Só que veja que isso é totalmente irracional, certo? Eu estou falando do controle de emoções, só que para você controlar a emoção, você tem que controlar com a razão. Então, uma das formas de você controlar é pensar no resultado final. Eu vi uma vez uma reportagem de um rapaz, acho que eu li num livro, de que ele tinha muito problema no trânsito. Quem passa raiva no trânsito aqui? Passa raiva? Passa? Passa raiva, né? Diariamente. O que acontece? Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez eu estava dirigindo e aí um cara ele cortou a minha frente e eu buzinei. Na hora, né? Fiquei irritado, o cara me cortou, eu buzinei e aí ele foi embora. Só que eu estava lá em Hortolândia, estava num trânsito, de repente... Né, onde que eu estava? De repente eu olho lá pra frente e o cara estava armado. E do meu carro eu consegui enxergar o carro dele lá na frente e ele sacou uma arma e ele estava mexendo na arma. Então olha só, a minha reação, que foi a emoção que eu tive no momento, provocou uma reação nele de defesa e ele se sentiu ameaçado e atacado e ele estava com uma arma. A partir daquele momento, o que causou em mim? Medo. Lógico, óbvio. E aí o que eu fiz? Eu consegui dar um jeito, entrei na contramão, fui embora, porque eu sabia que uma hora ele queria emparelhar comigo. E aí eu fui embora. Só que o que gerou em mim naquele momento? Uma necessidade de, bom, eu estou no trânsito, eu agi com a minha emoção e eu tive um problema. Então agora eu sei qual pode ser a consequência da minha emoção. Ele tirou até a buzina por causa dele. Não tem mais. Então agora eu sei qual que é a consequência da minha emoção. Toda vez que você conseguir... gente, só que isso aqui não é fácil, tá? Ter controle de emoção não é fácil. Só que você só controla a emoção se você bater com a razão. Se você bater com a razão. Ou seja, agora toda vez que alguém cruza na minha frente que eu penso em buzinar, automaticamente eu lembro da cena do cara armado. Não buzino. Ou o buzino sai correndo. Depende, né? Mas ou seja, porque agora eu consegui entender e visualizar uma consequência da minha emoção. O que eu ia contar era um rapaz também, que ele sempre no trânsito ele brigava, discutia, buzinava, queria descer do carro, queria bater. Aí uma vez ele foi passar por uma sessão com um psicólogo, com um psicanalista, e aí a pessoa fez ele visualizar duas situações. E isso é uma parte de um treinamento de você controlar emoções. Visualiza a consequência ruim da sua emoção e visualiza a consequência boa da falta da sua emoção. Exemplo, ele começou a visualizar o quê? Um dia eu brigando, descendo do carro e alguém me dando um tiro, ele morrendo e todos os familiares dele no enterro dele. Ele visualizou. Ou seja, se eu fizesse isso, o resultado seria negativo. E aí ele visualizou o lado positivo. Eu não descendo do carro, eu controlando a minha emoção, indo embora, chegando em casa e tendo momentos bons com a minha família. Conseguiu entender a diferença? Visualizou o negativo, visualizou o positivo. E aí ele começou a trabalhar isso e dia após dia, todos os dias ele fazia esse exercício mental, visualizando a parte boa, ao ponto que hoje ele já consegue se controlar no trânsito. Por quê? Porque naturalmente, numa hora de uma reação negativa, ele pensa na parte positiva de não ter emoção. Faz sentido isso? Qual que é a emoção negativa que você tem tido ultimamente? Alguém consegue dizer? Alguém tem coragem de dizer? O que uma emoção hoje sua está gerando um resultado negativo para você? E agora? Para pensar. Deve, vai. Eu percebi
eu reprimo muito as minhas emoções, que é um meio que eu encontrei para eu não explodir. De alguma forma, o meu corpo responde isso. E aí é quando Certo. eu vejo que também não me faz bem. Ok. Porque antes, faz muito tempo, eu faço terapia há 4 anos. E na terapia eu identifiquei que eu tinha excesso de raiva. E esse excesso de raiva eu tinha que explodir, tinha que colocar pra fora. Uhum. Então hoje eu aprendi a reprimir isso. Mas ainda assim não é bom. Porque de alguma forma o meu corpo... O seu corpo sofre. E aí, por exemplo, como eu já tenho calcificação renal no rim, automaticamente me dá um órgão-choque. Que aí é quando o órgão mais... Canaliza para algum lugar. Exatamente. Tá. Então é isso. E porque... Mas hoje o que você faz para canalizar isso? Como que você faz? E hoje eu tento realmente parar e ver a situação como um todo. Uhum. Tento analisar e ver até que ponto eu realmente estou errada e até que ponto não. Porque também o excesso de raiva era porque eu achava que tudo era minha culpa. Uhum. Entendeu? Não tinha maturidade para separar alguns pontos. Então hoje não. Hoje eu já paro, eu já reflito mais. Eu tento ver todos os lados antes de canalizar para algum lugar. Ok. Mas ainda assim eu preciso aprender a colocar para fora de uma forma que não me prejudique. Sim. De tirar esse excesso, né? Exato. Isso para você poderia ser um esporte, uma atividade física, uma luta, né? Um saco de boxe. Podia ter um né? saco de boxe. Porque querendo ou não, quanto mais você reprime, mais você se prende e mais o seu sistema nervoso enfraquece assim, né? Ele vai canalizar para algum ponto. Até Né? ela fala assim, a gente não pode ser esponja demais, Uhum. mas a gente também Sim. pode ser uma bomba também. Exato. Então tem que encontrar o meio termo. E hoje eu entendo que esse equilíbrio eu tenho, Uhum. porque senão eu já... Existe uma regra, que é a regra dos 10 segundos. Já ouviram falar? Não dá? Regra dos 10 segundos. Que é toda vez que você percebe, só que, gente, isso não é de um dia para o outro, tá? Isso é um treinamento. Toda vez que você percebe que você vai explodir ou que você vai ter uma emoção, né? Que você vai se manifestar de uma forma negativa, a sua razão tem que entrar em ação e acionar a pausa dos 10 segundos. Que é você parar e realmente contar até 10, respirando profundamente, porque quanto mais você respira profundamente, você oxigena o seu cérebro, então você favorece o seu cérebro trabalhar no modo racional, só que isso você precisa parar para pensar para fazer isso. Regra dos 10 segundos. Só que o que você falou? Às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo. Na hora que você vai xingar, na hora que você vai brigar, na hora que você vai fazer uma compra, independente da ação que você tenha, você precisa começar a entender que tem emoções suas que não são muito legais delas acontecerem. Alguém reconhece alguma emoção negativa aqui? Reconhece? Tanto emoção que extravasa, tanto emoção que internaliza, tá? Tem coisas que na verdade tem que ser o contrário, que você tem que parar de guardar e realmente colocar para fora. Parar de jogar para dentro e realmente colocar para fora, porque uma hora o seu corpo também não vai aguentar. A gente está falando aqui de emoções. Domine sobre pensamentos negativos. Como é que você domina um pensamento negativo, gente? Como? Orando. Importante, importante. Vamos lá. Como é que domina um pensamento negativo? O que contrapõe um pensamento negativo? Pensamento positivo. Como é que você vai contrapor um negativo com um pensamento positivo? Com a razão. Na hora que você identifica, gente, isso aqui é uma escolha, é uma decisão de cada um. Na hora que você está tendo um pensamento negativo, é você que escolhe se você mantém ou não um pensamento negativo. Você controla os seus pensamentos? É fácil controlar pensamento? Sim ou não? Não. Por quê? Porque pensamento ele é uma cadeia de informações que já estão dentro de você. Tá? O pensamento ele não se forma do nada. O pensamento... Deixa eu passar o caminhão. O pensamento ele vem de uma cadeia de informações que estão dentro de você. Então nada mais é do que uma reprodução de uma programação que está em você. Só que quando você começa a perceber o pensamento, aí você tem que sacar, peraí, esse pensamento não é legal. Como é que você sabe que um pensamento é bom ou ruim? E agora? Agora pegou, hein? Como é que você sabe que um pensamento é bom ou ruim? E aí?
Como é que você sabe que um pensamento é bom ou ruim? Uma dica pra você. Ela falou? Vai, fala. Dependendo do pensamento, começar a militar, da raiva. É. Aí você sabe que é um pensamento ruim. Eu sei que eu vou surtar. Depende. Pode ser que essa raiva seja boa pra você se movimentar pra algo. Que você está parada. Então não é tão ruim. Entendeu? Um pensamento ruim, imagina o seguinte. Se todo mundo, no mundo inteiro, tivesse esse pensamento que você está tendo, favorecia o mundo ou pioraria o mundo? Imagina, se todos os habitantes da Terra tivessem o mesmo pensamento que você teve, o mundo seria melhor ou pior? Aí você sabe se o seu pensamento é bom ou ruim. Entendeu? É fácil pensar isso? Claro que não. Mas é uma chave que vocês podem começar a identificar na vida de vocês. Isso que eu estou pensando é bom ou não? Depende. Se vai fazer bem para o mundo, é bom. Se todas as pessoas do mundo tivessem o mesmo pensamento e desse certo, seria bom, seria positivo. Gente, falar sobre isso aqui não é fácil. Disciplina nos hábitos. Como é que você adquire um hábito? Todos os dias a mesma coisa? E aí, como é que você adquire um hábito? Como? Como diz, você mesmo me ensinou, se você fizer 20 vezes, 20 dias seguidos, você começa a ter o hábito de fazer aquilo. Você começa a trabalhar. Ou seja, você adquire um hábito na constância ou na repetição. Mas mesma coisa? Agora tem uma outra forma de você adquirir um hábito. Ou de você perder um hábito. Vamos lá, para você perder um hábito, você tem que adquirir um hábito novo, certo? Então, para você perder um hábito, você tem que começar a fazer uma coisa nova todos os dias que contrapõe o hábito ruim, ok? Qual é a outra forma de você perder um hábito ruim? E agora? Além da repetição. Deixando de praticar já é uma repetição contínua. Vamos lá. Uma vez eu estava fazendo visita num cliente, e aí eu estava dirigindo na rodovia, estava chovendo, e aí eu fui fazer uma ultrapassagem na chuva, e na hora que eu passei o caminhão pela esquerda, era uma curva. Aí eu assustei, porque eu não vi que era uma curva, eu assustei e pisei o pé no freio. O que aconteceu? O meu carro rodou. Só que o meu carro rodou na frente do caminhão, eu passei girando na frente do caminhão, e aí meu carro parou certinho, depois na reta eu só liguei o carro e fui embora. As pernas daquele jeito, tremendo, né? Só que o que aconteceu? Eu parei, encostei o carro depois, e o que isso gerou em mim? Um trauma. De que agora, se eu estou dirigindo na chuva, eu dou uma segurada, eu não corro tanto, e eu evito às vezes pisar no freio, para não acontecer o mesmo problema. Ou seja, eu perdi um hábito de correr na chuva, não foi por causa de uma repetição, foi por causa de uma forte carga emocional que eu tive na minha mente. Eu tive um impacto emocional tão forte na minha mente, que aquilo rompeu um hábito meu, que era correr na chuva. Então, se você hoje identifica que você tem um hábito ruim, vamos lá, quem acha que tem um hábito ruim aqui? Não precisa falar qual, tá? Quem acha que tem um hábito ruim? Ninguém tem um hábito ruim, gente? Tem? Tem um hábito ruim? Tem? Então vamos lá, você tem duas formas de você perder esse hábito. O primeiro é pela repetição de um novo hábito, tá? Qual que é o novo hábito? Olha, exatamente o oposto daquilo que você faz. Se você acha realmente que esse hábito que você tem, ele é ruim, significa que ele está inclinado para um lado. Como é que você perde ele? Jogando para o outro lado. Inclinando a sua ação e seu posicionamento para o outro lado. Ou, às vezes, você passar um estresse tão grande, tão forte, que vai romper uma conexão neural que você tem e você vai caminhar para o outro lado. De novo, é fácil? Não. Só que a primeira coisa parte do quê? Da vontade de você ter o controle das emoções. Você precisa entender, todos nós precisamos entender, que a gente às vezes adquiriu hábitos que não fomos nós que criamos. Às vezes você adquiriu um hábito dos seus pais. Quem reconhece que faz a mesma coisa que os pais aqui? Reconhece que faz a mesma coisa que os pais? Foi você que escolheu? Não. Mas foram eles que te ensinaram. Só que agora você tem a ciência de que se esse hábito é bom ou não. Ninguém está falando para você que você é refém daquilo que você faz hoje, a menos que você queira. Você só é refém do que você faz se você quiser. Porque hoje você tem a razão e a ciência de que você pode mudar esse hábito, se você quiser. Se realmente você identifica, isso aqui que eu faço não é legal. Esse hábito que eu tenho aqui, ele não é legal.
Então você pode mudar. Através de uma repetição, através de adquirir um novo hábito. Mas eu não sei qual que é o hábito que eu devo ter. Conviva com pessoas que tenham hábitos que você gostaria de ter. Você conhece alguém hoje que você fala assim, caraca, essa pessoa faz isso aqui é legal, quero fazer igual. Você conhece alguém? Conhece? E por que ainda você não faz o que ela faz? Pelo quê? Procrastinação. Então, gente, você sabe o que você faz, de certo e errado, tá? Ninguém aqui, a gente fala que ninguém aqui é criança, ninguém aqui é bobo, ninguém aqui é infantil ao ponto de não saber o que é certo e o que é errado. Se você hoje identifica que você tem um hábito que não é legal, você já sabe como mudar. Você já sabe qual é o novo hábito que você precisa ter. Autocontrole na comunicação e relacionamentos. Tudo isso, de novo, é um treinamento. A gente fala muito sobre DISC, a gente bate muito no martelo do DISC. Por quê? Porque a gente sabe que tem alguns perfis que têm mais facilidade para se comunicar, outros perfis que têm menos facilidade para se comunicar. A questão é, qual que é o resultado que você está tendo por saber ou não se comunicar? Qual que é o resultado que você está tendo por saber ou não se comunicar? E se você está satisfeito com o resultado que você tem hoje, ótimo, não tem problema. Agora, se você não está satisfeito, você pode mudar isso. Você pode adquirir outros hábitos e adquirir outras informações para o seu dia a dia. Faz sentido isso? Faz sentido? Só para a gente poder finalizar, já falei sobre isso uma vez. A gente estava falando aqui sobre os sentimentos, né? Certo? O que vem antes de um sentimento? O que gera os teus sentimentos? O que gera as tuas emoções? Seus pensamentos? E aí, concorda ou não? O que gera a tua emoção? O que gera uma atitude de ira, por exemplo, numa pessoa? Tipo? Depende da pessoa. A lerdeza, por exemplo, ela gera... Não sei o que é isso. Não sei, desconheço. Então vamos lá. Todo sentimento, ele é antecedido por um pensamento. Como assim? Vamos lá, vou dar um exemplo. Imagina uma criança, acho que eu já falei isso uma vez. Imagina uma criança na escola. Quem já brigou na escola? Quem já bateu em alguém na escola? Já? Já bateu? Bateu no guarda da escola. Quem já bateu no guarda da escola? Só a Tatiane. Então vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Eu vou colocar aqui que depois de um sentimento a gente tem uma ação, tá? Ok? Pensamento, sentimento, uma ação. Qual que é a ação? Bater, agressão. Qual que é o sentimento que você teve antes de bater? Raiva. Certo? Ou seja, então antes de você bater, você sentiu, né? Aquilo queimou dentro de você, né? Você sentiu aquele impulso. Só que antes de você sentir a vontade de bater, você pensou, eu vou bater nesse cara. Eu vou bater, eu vou pegar. Falou alguma coisa ali pra mim, não, peraí, eu vou pegar, eu vou bater. Falou, me deixou bravo, me deixou irado, vou espancar. Ou seja, você pensou, aquele pensamento, você permitiu que gerasse um sentimento dentro de você, né? Você fomentou, alimentou o sentimento ao ponto que você foi e bateu em alguém, certo? Só que o que gerou o pensamento? O pensamento de bater. O que gerou? A atitude da pessoa? Mas por que a atitude da pessoa te gerou o pensamento? O que ela fez? Vamos lá, o que a pessoa fez pra você bater nela? Ela te irritou por quê? Ela é irritante. Tá, o que ela fez pra te irritar? Você bateu no guarda da escola, por quê? Ele te entregou pro seu pai. Entendi. Mas o que você pensou com isso? O fato dele te entregar pro seu pai, o que você acha que ia acontecer com você? Seu pai ia te bater. Ou seja, o que ela tinha? Olha só. Vamos lá. O que ela tinha antes do pensamento? Não. O que é isso aqui? É o C do quê? Não. C do quê?
ser do quê? Hã? O que tinha antes do pensamento? Uma crença. Uma crença. Qual que era a crença que ela tinha? Se alguém falar alguma coisa pro meu pai, eu vou apanhar. Então, antes disso, eu vou bater. Qual que é a crença que uma criança tem quando ela bate em alguém? Às vezes ela ouviu do pai dela falando assim, ó, não traz desaforo para casa. Se você apanhar fora, você apanha dentro. É ou não é? E o que é isso? Isso é uma crença. O que é uma crença? Crença são, vamos dizer assim, valores. Vamos dizer isso? Crenças são valores e são informações que você recebeu e você colocou dentro da sua cabeça que são uma verdade absoluta. Então, uma criança que ela foi e brigou na escola, ela brigou por quê? Porque o pai ou a mãe às vezes falou para ela, não traz desaforo para casa. Se alguém te xingar, você bate. Se alguém falar alguma coisa para você. Ou então aquela famosa crença assim, ó, não se fala mal da mãe. Falou da mãe, é porrada. Aí, às vezes você tá lá na escola brincando, seu filho da... Opa, falou da mãe. Falou da mãe, o que aconteceu? Ativou uma crença, gatilhou um pensamento, gerou um sentimento e você... Só que tudo isso aqui, ó, em questão de segundos. Eu não penso antes de agir. Pensa. Só que às vezes é tão rápido que você não percebe. Não tem como. Não tem como você agir e você sentir qualquer coisa se você não pensar antes. Tá? Então essa frase de não pensei antes de fazer não existe. Segundo a neurociência, não existe. Tá? Tudo vem de um pensamento. E todo pensamento vem de uma crença e de um valor que você recebeu, às vezes, na sua infância, dos seus pais, dos seus tios, de qualquer coisa. Qualquer coisa que aconteceu com você na infância gerou uma crença em você. E aí você defende até o último momento aquilo. E aí você nem percebe e tem uma ação. E toda ação tem o quê? Reação? Consequência? Tem um resultado. Qual que é o resultado de você ter batido no guarda? Gerou um pensamento? Sim. Aí que é o controle. Mas que a menina de 14 anos vai ter que... Exatamente. Por quê? Porque a crença ela é tão forte que você não para pensar se realmente aquilo é certo ou não. Gente, crença é aquilo que você defende como algo absoluto, como algo que não tem outra opção. Então, no seu caso, não tinha outra opção a não ser você fazer o que você fez. Não era crença, eu era folgada. Depois do S ali, o Eduardo... Não. Depois do S, o Eduardo tinha que colocar o N. O que é N? Colocar a faixa do Naruto e colocar a animação. Que faixa quem é a plateia, gente? Oh, meu Deus. Olha a família, Jesus. Então, gente, como é que você muda uma ação? Vamos lá. Como é que você muda uma ação? Lembrando que a ação são os nossos hábitos. Como é que você muda, então? O que você precisa trabalhar? E aí? Pensamento? Mas se você trabalhar o pensamento e não trabalhar suas crenças, o que é que você defende hoje como uma verdade absoluta na sua vida? E aí? O que é intocável dentro de você? Não mexe nisso. Não se fala sobre isso. De novo, às vezes a criança aprendeu. Não se fala da mãe. Aquilo é intocável para ela. Então não se fala da mãe. Falou da mãe, gatilha, e ela vai ter uma ação. O que é intocável para você? O que mexe com você que faz você ter ações que às vezes você não gostaria de ter? E que faz você obter resultados que você não gostaria de ter. Se você não identificar isso daqui, ó, não adianta nada trabalhar isso aqui. Não adianta querer só mudar um hábito se você não mudar uma crença. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Quem faz uma cirurgia bariátrica, certo? O pessoal tá lá, tá sobrepeso e tal, não, eu preciso emagrecer, O que ela tá fazendo? Uma ação. Ela está passando por uma cirurgia. Só que adianta ela passar por uma cirurgia se ela não voltar ao processo e não entender que ela tem uma crença de não merecimento? Porque às vezes ela come porque ela fala assim, eu preciso comer. Eu trabalho tanto, eu mereço.
eu vou sair e eu vou comprar e eu vou comer pra caramba porque eu mereço, porque a minha semana é desgastante e eu vou me acabar no final de semana. Adianta ela fazer uma bariátrica? Por quê? Entendeu? Não adianta, porque só a ação não resolve a crença, a menos que essa ação seja constante ao ponto de você começar a enfraquecer a sua crença. Eduardo, em casa, eu sempre cresci com pão de manhã. Uhum. Toda a minha vida, podia não ter nada, mas o pãozinho da manhã tinha. E eu cresci dos lados também, né? Uhum. Aí eu estava comendo as meninas, eu falei assim, gente, eu não deixo de comer o meu pão de manhã. É. Aí comecei a fazer academia. E aí? Meu marido falou, você vai ter que mudar isso. Você tem que tirar o pão. Tem que dizer, mas como que eu vou mudar o pão? Come ovo. Mas não. Aí 10 dias que eu tô... Não, 10 dias não. 7 dias que eu tô comendo ovo. Eu tirei o pão e comendo ovo. É isso. Tô tentando conseguir. Você teve uma ação. Só que além da ação, você está começando a trabalhar aqui na sua crença. Ah, todo dia eu tenho que comer o pãozinho, senão meu dia não fica bem. Ah, todo dia eu tenho que tomar um café, senão meu dia não fica bem. Ah, todo dia eu tenho que comer um chocolate, senão meu dia não fica bem. Quem falou pra você? Você mesmo está falando isso pra você. Isso pode ser uma crença. E aí você está sendo refém. Olha só, você pode hoje estar sendo refém de uma informação que nem foi você mesmo que colocou pra dentro. Entendeu? Alguém, algum dia, imputou uma informação dentro de você, gerou uma programação mental e você segue essa programação até hoje. E nem sabe por quê. Então, gente, pra gente finalizar, quer mudar uma ação? Quer ter novos resultados? Identifica aqui, ó. O que é que você faz, o que é que você pensa, quem é você que está gerando esse resultado que você está tendo na sua vida hoje. Você pode começar a trabalhar, mudar os seus hábitos e as suas ações, mas pense que existe uma crença dentro de você que às vezes você precisa quebrar. E você só quebra se você entender que aquilo não tem mais tão valor assim para você. Um exemplo bíblico disso, Paulo. Já ouviram falar de Paulo? O apóstolo Paulo, ok? Paulo, ele era o maior perseguidor da igreja. Ele matava os judeus, ele matava os cristãos. No dia que ele se converteu, no dia que ele teve um encontro com Jesus, ele teve o quê? Um forte impacto emocional, que não foi por repetição. Paulo, ele teve um encontro tão forte que quebrou uma conexão neural na cabeça dele, ao ponto dele falar o quê? Tudo aquilo que eu vivi até hoje eu considero como esterco. Como nada, como zero. O que ele fez? Mudou a crença. Passou a ter novos hábitos. Ao invés de perseguir, ele passou para o lado dos judeus e passou a favorecer os cristãos. Mas por quê? Porque ele teve um forte impacto emocional, rompeu um hábito que ele tinha, gerou uma nova crença e começou a viver a partir daquilo. É possível. É possível. Tá? Se você identifica hoje que você tem um hábito que você não gosta, que não te traz bons resultados, você pode trabalhar contra esse hábito, identificando quais são as suas crenças negativas. Quais são as suas crenças limitantes. O que hoje tem te travado, o que hoje tem te dado os resultados que você não gostaria de ter. Certo? Ok?